Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Barueri, que acolhe o seminário Plano Local de Habitação de Interesse Social de Barueri. Este seminário é uma realização da Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Habitação. Hoje, nós temos o tema Programas Habitacionais, Critérios de Atendimento Aluguel, Produção de Novas Moradias, Financiamento Habitacional. Bom, a partir de agora nós vamos compor a mesa com as autoridades. E eu convido à frente para ocupar um lugar à mesa o secretário municipal de Habitação, senhor Brasil Torres. Convido também o vice-presidente desta casa, hoje nosso anfitrião, vereador Carlinhos do Açougue. Da mesma forma, convidamos para compor a mesa o doutor Eduardo Trani, arquiteto urbanista, secretário estadual adjunto de Habitação. Convidamos também para compor a mesa a senhora Fabiana Fernanda Marques, secretária adjunta de Habitação. Convidamos também para a composição da mesa o vereador Silvio Macedo. Da mesma forma, convidamos o vereador Celso Calegari. Convidamos também o secretário municipal de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Tio Cido. Também convidamos o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ibrahim Antônio Abul Joque. Convidamos também o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, senhor José Hipólito. Convidamos também o secretário de Saúde, doutor Antônio. Também convidamos para compor a mesa o superintendente da FIEB, professor Agnério Nery Ferreira. Convidamos também a secretária municipal de Habitação de Santana de Parnaíba, Marcela Cristiane Pupim. As nossas autoridades, o nosso agradecimento a todos pela presença neste evento. O PLIS, Programa Local de Habitação de Interesse Social, é um planejamento que será feito pela Prefeitura de Barueri em parceria com a população da cidade, a fim de diagnosticar a situação habitacional do município e, assim, buscar soluções para os problemas definidos. O objetivo deste programa é reduzir o déficit habitacional, estabelecer metas para implantar infraestrutura e regularização de áreas nos bairros e também estabelecer metas para a construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, com recursos do governo municipal, estadual e federal. Neste momento, nós vamos ouvir a mensagem das nossas autoridades e nós convidamos para uso da palavra o nosso anfitrião nesta noite, o vereador vice-presidente desta casa, Carlinhos do Açougue.
Boa noite, senhores e senhoras. Quero aqui rapidamente cumprimentar nosso secretário Ibrahim, nosso secretário Hipólito, doutor Antônio, secretário da Saúde. Hoje ele está feliz nesta casa, né, doutor Antônio? Cumprimentar também o tio Cido, vereador Celso Calegari, o vereador Silvio Macedo, escondeu ali atrás do vereador Celso Calegari. Celso é um homem muito alto que tem hora que esconde nós, né, Silvio? Nós somos pequenininho, né? Também quero cumprimentar o vereador e superintendente da FIEB, Agnério. Também cumprimentar a secretária municipal de habitação, Marcela, lá de Santana de Parnaíba. Cumprimentar a Fabiana e também o senhor Eduardo. Em especial, o nosso secretário da Habitação, Brasil. Esta Casa Brasil, em nome dos senhores vereadores, está à disposição para, no que for necessário, para contribuir com esse projeto que você vem desenvolvendo na cidade de Barueri, que é importante para a nossa população. Você não tem medido esforços para lutar, para ouvir o nosso povo, fazendo esses eventos para tirar dúvidas, para localizar os problemas existentes, regularizar áreas e já também programar a construção dos conjuntos habitacionais da nossa cidade. É difícil para você, porque quem é o brasileiro ou o barueriense que não quer ter o seu teto próprio para morar? Todos, mas infelizmente é difícil contemplar todos. Mas o Brasil tem uma preocupação, que é contemplar aquele menos favorecido, aquela família que está em área de risco, vulnerabilidade social, e para isso é importante ouvir o nosso povo. É importante fazer esses eventos, trazer palestrantes, pessoas qualificadas no assunto, para que não se haja injustiça. E isso é importante para a nossa cidade. E a Câmara Municipal de Barueri está junto com você nesse projeto para tentar viabilizar da melhor maneira possível esse projeto em funcionamento. Prefeito Gil Arantes, que já esteve ontem aqui na abertura, um prefeito que está preocupado também com a área habitacional e não tem medido esforços para também ajudar no que for necessário. Então, digo a você, nosso secretário Brasil, os demais secretários, vereadores e vocês presentes. É difícil, mas com a força de Deus, com o esforço de nós aqui em Barueri, nós vamos conseguir viabilizar da melhor maneira possível a área habitacional da nossa cidade. Desejo a todos uma boa sorte, que Deus derrame muitas bênçãos nas nossas vidas, porque sem Deus nos estender a mão, nós não vamos a lugar nenhum. Obrigado, uma boa noite a todos. E agora nós vamos ouvir a mensagem do secretário municipal de Habitação, Brasil Torres. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Carlinhos, que é o vice-presidente dessa Casa de Leis, que tem contribuído bastante conosco na habitação. Toda vez nós precisamos do espaço aqui, eles colocam à disposição todo o staff da Câmara para que nos atenda. Então, eu agradeço a todos os funcionários da Câmara que estão colaborando com este evento. E dizer também que é um prazer
tê-los aqui. Eu vejo muita gente, que a gente tem um rosto aqui, daqui é meio difícil identificar todos, mas muitos rostos conhecidos aqui do nosso município. Estou vendo que o pessoal também do Conselho está presente, né? Eles têm estado em todas as reuniões nossas. E vamos começar aqui os agradecimentos aqui. Primeiramente, ao secretário adjunto aqui, o Trani, né, que teve compromissos hoje, né, estão em campanha eleitoral, então ele está com bastante compromisso, por isso é que nós nos atrasamos um pouquinho, porque a mobilidade urbana também não tem contribuído para com nossos horários, né? A Fabiana, que é a minha secretária adjunta, que não tem medido esforços também, porque é uma pasta bastante difícil, como, né, quem é da área sabe. O Carlinhos já foi, o vereador Celso Calegari, obrigado pela presença. O Silvio Macedo, que é do meu partido, né, o único vereador que nós conseguimos eleger, né, Silvio? O Aparecido Pires, o tio Cido, né, que é da Secretaria do Meio Ambiente. O Ibrahim, que é da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A minha companheira de luta, né, a Marcela, da cidade vizinha, secretária de Habitação de Santana de Parnaíba, que tem prestigiado, nos prestigiou ontem e retornou hoje. O superintendente da FIEB, o Agnério. Doutor Antônio, secretário de Saúde, que tem participado de todas as reuniões que a gente tem procurado fazer com a habitação, porque nós entendemos que a habitação não só é dar o teto, né, envolve outras questões, e o doutor Antônio tem acompanhado de perto todas as questões relacionadas à habitação. E o meu amigo, o Hipólito, que é secretário de Planejamento e Urbanismo da cidade. Hoje o tema, dando continuidade ao que já foi debatido ontem, né, nós convidamos os dois palestrantes, o Eduardo Trani e o Ricardo Pereira Leite. O Eduardo Trani vai falar sobre os critérios de atendimento, né, para moradias. Isso que vai falar, Fabiana? Sobre o critério? Da política habitacional, aqui não me deram aqui vai falar um pouco sobre da política habitacional, como é que desenvolve São Paulo, aluguel, como é o processo de elegibilidade, os critérios que tanto apareceu nos nossos debates. A gente viu a grande preocupação da população com os critérios de sorteio, né? Então, tudo isso nós estamos revendo. Por isso é que a gente vem fazendo todos esses eventos com a participação de vocês, e tem sido muito bom, porque nós temos ouvido a população e vendo o que elas acham que tem que ser feito. E isso eu acho que nós temos que abrir mais para que vocês participem desse processo. Então, a gente quer fazer a coisa com a maior democracia possível e com transparência. E é isso que nós estamos tentando transmitir a vocês com a experiência de outros municípios, né? E nada melhor do que São Paulo, que é uma megalópole, que nós estamos aprendendo justamente com o trabalho que a Beth desenvolveu, que o Ricardo Pereira Leite desenvolveu à frente da Prefeitura do Governo, né, Ricardo? Do Governo do Estado também. Então, ele vai falar sobre financiamento, como se conseguir dinheiro para habitação, porque as pessoas, eu sei que é o sonho do brasileiro ter uma moradia, né? Nós estamos viabilizando, o prefeito se comprometeu em construir 4.000 unidades, mas nós também aprovamos uma lei, né, o prefeito enviou uma lei para essa Casa de Leis na semana passada, os vereadores, sensíveis aos problemas habitacionais, aprovaram a lei muito rapidamente para que a gente consiga regularizar as áreas que as pessoas vivem. Então, eles vão falar também um pouquinho sobre isso. E, no mais, eu não vou tomar mais tempo, porque nós já estamos até com tempo, desculpem o atraso mais uma vez. E vamos começar com o palestrante. Quem é o Trani que vai falar primeiro? Nossa, não sabe nada. Bom, nós queremos agradecer aqui às autoridades e informar que há, na primeira fileira, algumas cadeiras reservadas para os senhores, né? Nós vamos descompor a mesa nesse instante, mas nós temos aqui na primeira fileira algumas cadeiras reservadas
para os senhores, para que a gente possa dar continuidade, assistir ao vídeo, o vídeo que traz um resumo também de tudo que já foi feito até aqui. E nós informamos também, essa informação é importante para você que está prestigiando este evento. Nós informamos que, se algum de vocês precisarem do certificado de participação, basta preencher a solicitação que se encontra na pasta que vocês receberam na entrada deste evento. Após o preenchimento, entregue na saída esta solicitação na mesa de recepção. Assim que o seu certificado ficar pronto, a equipe responsável vai entrar em contato com você para que você possa fazer a retirada deste documento. E neste momento, nós vamos então assistir a este vídeo que traz um resumo do que foi feito até aqui. Para quem acompanhou desde o início, a cidade foi dividida em 7 regiões e assim podemos acompanhar, ouvir a população, debater as principais dificuldades de cada região e trazermos este evento até aqui. Então agora nós vamos assistir a este vídeo que traz um resumo de tudo que foi feito até aqui. A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Habitação, promoveu 7 diálogos que envolveram a participação da população no desenvolvimento do PLIS, o Plano Local de Interesse Social de Barueri, cujo objetivo é envolver os mais diferentes setores da população no processo participativo. Já houve 7 reuniões em todos os bairros de Barueri e os temas envolveram habitação, critério de atendimento, regularização fundiária e sistemas de infraestrutura. O processo participativo nos diálogos regionais já contou com a presença de mais de 1.500 moradores de Barueri. Porém, os diálogos ainda não se encerraram. Para saber mais sobre os locais das próximas reuniões, entre em contato com a Secretaria de Habitação ou fique atento a mais informações nas notícias do site da Prefeitura. É um direito de todo munícipe participar. Muito bem, esse vídeo trouxe um resumo de tudo que foi feito até aqui. A população foi ouvida e hoje estamos aqui na Câmara Municipal para a continuidade. Para dar continuidade a este evento nesta noite, eu quero convidar aqui o senhor Paulo Olivato. Ele será o mediador a partir de agora, vai mediar com os palestrantes e o evento continua. Da nossa parte, tenham todos uma boa noite. A palavra agora fica por conta do senhor Paulo Olivato, que será o nosso mediador. Opa, boa noite. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, em especial a Secretaria, a equipe da Secretaria de Habitação, e, enfim, a todos, e especialmente aos nossos palestrantes da noite, o senhor Ricardo Pereira Leite e o senhor Eduardo Trani. Eu até gostaria já de pedir para que eles subissem na mesa para fazer a composição, junto com a Fabiana.
Aproveitando esses instantes da composição da mesa, aproveitar para trazer as desculpas a quem iria fazer a mediação hoje desta mesa é a arquiteta Marta Lagreca, porém ela não pôde estar presente, ela pede desculpas em função de problemas familiares e pessoais. Então, com isso, eu exerço hoje essa mediação aqui um pouco já pedindo desculpas pela, digamos, amadoristicamente fazendo aqui este trabalho. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de apresentar, então, os dois palestrantes. O senhor Eduardo Trani, ele possui graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, né? Mestre em Urbanismo e Planejamento Urbano pela Universidade de Paris 12, e mestre em estudos diversos. Atualmente é professor adjunto do serviço da FAAP e, inclusive, assessor de planejamento da Secretaria de Habitação, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase nas técnicas em planejamento e projetos urbanos e regionais, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão ambiental, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, planejamento urbano, habitação de interesse social e arquitetura. O senhor Ricardo Pereira Leite, ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui especialização em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Exerce atualmente o cargo de diretor da PB3, foi diretor-presidente e presidente do Conselho da Coab, secretário municipal de Habitação de São Paulo, conselheiro da São Paulo Urbanismo, membro do Conselho Municipal de Habitação, do Conselho Estadual de Habitação, presidente do Conselho Municipal de Saneamento, do Comitê de Política Urbana de São Paulo, do Conselho do Patrimônio Histórico, o CONPRESP, do Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano e, inclusive, do Conselho Consultivo do Plano de Metas de São Paulo, da Comissão do Patrimônio Imobiliário do município e do Conselho do Procentro. Foi membro do Conselho de Administração da Escola de Engenharia Mauá e responsável pela área de projetos imobiliários do Banco Votorantim, diretor comercial e social da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e de empresas de incorporação. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração de empresas, atuando principalmente nos temas de estratégia de empresas incorporadas, desenvolvimento imobiliário e incorporação, mercado imobiliário e políticas públicas de habitação. Então, com isso, eu gostaria de trazer um pouquinho do que foi discutido, ou pelo menos dos destaques do debate de ontem, e me pareceu que uma questão muito importante é que o desafio da habitação atualmente ele não se restringe à construção de novas habitações. Ele vai além. Então, ele vai no sentido de você construir cidade e não só as unidades habitacionais. Nesse sentido, isso sugere duas questões. Uma que é de prover condições adequadas às ocupações já existentes, portanto, da cidade informal levar condições para se transformar na cidade formal, em um bairro regularizado, inclusive com regularização fundiária, infraestrutura, saneamento. E, de outro lado, a gente tem uma outra questão, que eu acho que é a provocação que eu trago hoje aqui para os nossos dois palestrantes, que é a construção de novas unidades habitacionais, porque a cidade cresce, quer dizer, a população cresce e há necessidade de novas unidades. Não só para essa população que cresce, os meus filhos, os netos, etc., mas também as populações que estão em áreas de risco que necessitam ser removidas. Então, eu necessito, de qualquer forma, além de regularizar aquelas áreas, de consolidar aquelas áreas, eu necessito criar novas unidades. Então, dessa forma,
há uma necessidade, então, de criar um estoque, o que a gente chama de um estoque habitacional para atendimento das famílias. Então, nesse sentido, o plano de habitação ele vai dar um norte, né, dessas ações necessárias, e dentro dessas ações, quais seriam, então, as políticas de atendimento às famílias, a essas famílias, quais seriam, então, os critérios necessários para atender essas famílias, e quais os programas. A gente sabe que a ação na habitação é uma ação cara, quer dizer, demanda uma quantidade muito grande de recursos. E, nesse sentido, é necessário que os municípios, o Estado e o governo federal eles se deem as mãos para conseguir suprir o déficit habitacional, tanto no sentido das áreas degradadas, quanto da construção de novas unidades. Então, nesse sentido, eu coloco essa questão de antemão para começar o debate. Gostaria, então, de convidar o senhor Ricardo Pereira Leite para iniciar a apresentação. Você quer falar? Já... Alô? Alô? Mas se eu apoiar aí... Bom, boa noite a todos. Tanto faz. Bom, boa noite. Eu vou falar basicamente de dois temas e acho que ficou bom. E depois vai acrescentar muito mais dados à segunda parte, que é a questão dos critérios, e também vai falar um pouco do ponto de vista do Estado, como é que a produção habitacional deve ser praticada. Bom, então, começando, a gente tem uma demanda habitacional a partir de algumas situações. Então, a primeira delas é a demografia. Então, as pessoas, as famílias se multiplicam, né? As pessoas casam, têm filhos, assim por diante. As famílias mudam de lugar, né? Então, você, quando tem uma migração, você gera uma nova demanda. Essas famílias, elas também mudam de tamanho. Então, você tem mais filhos, você precisa de mais espaço nas casas, tá certo? Isso, inclusive, tem gerado o que, de fato, é o nosso déficit habitacional, que é a questão da coabitação. Então, hoje, todo mundo mora em algum lugar. Então, quando a gente vai ver onde está o déficit, a gente verifica que a grande parte desse déficit está na coabitação. As pessoas moram junto com algum parente e gostariam de ter a sua unidade habitacional. Quando a gente fala em demanda, a gente imagina alguém que está precisando de uma casa. Mas, na verdade, isso seria, a gente chamaria de déficit. A demanda é alguém que está precisando de uma casa e tem como acessar essa casa, ou seja, ela tem recursos ou para financiar, ou para pagar à vista, ou existe algum programa dentro do qual ela consegue, com aqueles recursos que ela dispõe, consegue adquirir uma habitação. É por causa disso que a gente tem no Brasil hoje, graças a uma deficiência econômica de boa população, a gente tem no Brasil hoje muita informalidade. Então, você não consegue
em condições normais, uma boa parte da população não consegue comprar a sua casa do mercado. Então, a gente fica dependente, é por isso que a gente está aqui hoje discutindo como o governo pode ajudar a gente, uma vez que só o privado não é capaz de resolver isso, né? E uma boa parte também dessa solução está nas políticas de aluguel. Existe um preconceito, né? No Brasil, a gente criou essa situação de que tem que ter a casa própria, mas, na verdade, a casa própria não é necessariamente habitação. Quando eu tenho uma casa própria, eu tenho um patrimônio e uma habitação. Se eu estiver alugando e capaz de pagar o aluguel, tenho a solução habitacional. Eu não tenho a questão patrimonial resolvida, mas eu tenho como morar. Então, esse preconceito no Brasil ele está um pouquinho errado. Então, a gente vai fazer o plano, que nem vocês estão fazendo aqui, a gente vai levantar quais são essas situações, quantificar quantas pessoas são, quantas precisam de casa, assim por diante. E se a gente olhar, por exemplo, na história da cidade de São Paulo, a gente verifica aqui, de 1900 até o ano de 2000, Alô? Alô? Bom, de 1900 até o ano de 2000, a gente vê uma variação muito grande da população, que está em laranja, tá certo? Então, essa é a evolução da população da cidade de São Paulo, e vê a evolução do total do número de domicílios da cidade de São Paulo, né? E, do jeito que o gráfico está, a gente percebe claramente que, a partir dos anos 50, a população cresceu de forma muito mais rápida do que a oferta de habitação. Então, isso aqui gerou, né, a partir dos anos 50, um problema habitacional grave para a cidade de São Paulo. De qualquer forma, a gente, que nem está fazendo agora em Barueri, a gente precisa tirar uma fotografia. E no município de São Paulo, a gente tirou uma fotografia ao fazer o Plano Municipal da Habitação. E esse aqui é o resumo da nossa fotografia. Então, eu queria que vocês vissem aqui, nós tínhamos lá em São Paulo uma determinada situação de pessoas que moravam em assentamentos precários, né, em favelas e outras comunidades, tanto na área normal quanto nas áreas de manancial, de APP. Como também tínhamos pessoas que moram, né, em cortiços no centro da cidade, em condições também nem todos adequados. Para a gente poder adequar isso aqui, a gente precisaria construir este número de habitações. Então, o déficit, né, muitas pessoas que já moravam nessa situação, elas não tinham problema de moradia. O problema, como o Paulo falou, era um problema de infraestrutura. A gente precisava urbanizar uma favela, né, criar condições estruturadas para as pessoas continuarem morando lá. Mas uma parte dessas famílias moravam, por exemplo, em condições de risco. Então, elas não poderiam continuar nessa condição e a gente precisa fazer uma habitação nova. Da mesma forma, a gente tinha uma parte dessas habitações que, embora elas pudessem continuar lá, elas precisavam ser reformadas, porque elas não estavam adequadas, elas não eram de risco, mas elas precisavam serem reformadas. Então, neste caso, a gente não precisaria produzir nenhuma habitação, porque as pessoas continuariam morando lá, mas precisariam ser reformadas. E também, a gente tinha um grande número de famílias que moravam em aluguel, mas o que também não seria um problema se elas não estivessem comprometendo uma porcentagem muito alta da renda delas. Então, a pessoa acabava deixando de fazer outras coisas, deixando de investir na educação dos filhos, ou em saúde, ou mesmo em outras questões básicas, né, porque ela precisava destinar uma boa parte do seu salário para o aluguel. E aí, a gente tinha as novas famílias, né?
as famílias que vão se formando, as pessoas casavam e precisavam de uma casa nova. Então, isso a gente tinha uma nova demanda. Então, nós tiramos a fotografia e chegamos à conclusão que nós tínhamos aqui 235 mil unidades a serem construídas no município de São Paulo para resolver o passado. E projetando isso até 2024, como a gente viu no gráfico, a coisa é dinâmica, a gente precisaria mais 772 mil habitações. Em resumo, 1 milhão de habitações, né? Mas esse 1 milhão de habitações, eles não eram de um único tipo, de um único padrão. Porque a gente via aqui, por exemplo, que essa demanda nova, ela variava de acordo com a renda das pessoas. Então, parte era necessário usar um determinado programa e parte poderia ser atendida por outro programa habitacional. E esses programas que ajudavam, que tinham algum subsídio e que ajudavam as famílias a comprarem a sua habitação, eles iam demandar esse dinheiro aqui na coluna da direita de subsídio. Ou seja, a gente precisaria, para fazer esse plano, 56 bilhões de reais de subsídio a ser investido para poder ter nesse plano. Então, por aqui a gente vê, né, que a fotografia foi bem feita, foi organizada, mas o desafio é enorme, né? Então, como é que nós vamos arrumar 56 bilhões de reais para fazer esse programa? E não é só isso, porque às vezes a gente pensa no dinheiro, mas o dinheiro é uma parte do problema. Além do dinheiro, nós precisamos ter equipes que conduzam esse plano, né, que implementem isso daí. A gente precisa de terreno para poder fazer essas novas unidades. Então, os gargalos são imensos. Então, a partir disso, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, inclusive em outros locais do mundo, que às vezes você pode falar, puxa, mas isso está um pouco distante da nossa realidade. Mas acho que a maneira da gente ser inovador e criar alguma coisa também é tentar mirar em coisas aparentemente distantes, né? Coisas que, vamos dizer, em países que já passaram por isso, já conseguiram evoluir mais do que a gente, e a gente perseguindo, talvez consiga melhorar. Então, como eu disse, para fazer uma habitação, nós precisamos da demanda, que eu falei antes, demanda, déficit mais renda ou subsídio. Nós precisamos de terreno, não tem como fazer habitação sem terra, né? E a gente sabe que a terra é escassa, né? O município de Barueri, por exemplo, ele está já praticamente todo ocupado. Então, como é que a gente faz para arrumar terrenos, né? E a um custo viável para poder fazer as habitações? Precisamos de recursos financeiros e precisamos de gente. No município de São Paulo, nós vimos a necessidade, mas nós temos a seguinte característica. Nós temos lá em São Paulo um monte de construtora que está atuando no mercado, né? Poxa, então por que essas empresas não produzem e não resolvem o problema habitacional? Por uma razão muito simples. Hoje, essa demanda que eu falei, ela equivaleria a 70 mil habitações por ano que teriam que ser produzidas. As construtoras em São Paulo, elas produzem, lançam, né, que a gente vê no mercado, a gente acha, puxa, estão lançando um monte de coisa, vejo no jornal e tal, mas elas estão lançando, na verdade, 30 mil, é menos do que precisa. E o poder público, juntando todas as esferas de governo, consegue produzir em São Paulo alguma coisa em torno de 10 mil unidades. Portanto, as 40 mil, quantitativamente, elas não seriam possíveis para equacionar esse plano aqui, né? Por outro lado, a gente sabe que o mercado ele atua na faixa de renda mais alta da população. Então, não adianta eu produzir uma habitação por um determinado preço se a pessoa não tem como comprar, como pagar aquele custo. Então, se a gente olhar aqui, eu sei que está um pouco distante, não dá para ler, mas eu vou explicar esse quadrinho. Aqui em cima, a gente tem a quantidade de salários mínimos que as pessoas ganham, e aqui a gente tem o preço dos imóveis. Então, a gente começa aqui de 60 mil
e vai subindo aqui, 80, 170, 195, 220, 480 e acima de 480. Então, a gente percebe aqui o seguinte: quando a pessoa ganha bastante, né, ganha aqui mais de 20 salários mínimos ou 20 salários mínimos, é mais fácil atender. Mesmo quando eu subo o preço do imóvel, essa pessoa consegue pagar. Então, eu consigo fazer com que o mercado atenda esse público-alvo, eu não preciso me preocupar. Mas esse público-alvo, como a gente sabe, já é uma parte muito pequena do déficit. Então, o grande desafio está em atender as famílias com renda mais baixa. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, eu consigo atender ela com uma habitação do Minha Casa Minha Vida, né? Ou, eventualmente, um Minha Casa Minha Vida com uma ajuda complementar de algum governo. Então, por exemplo, o governo do Estado, o Trani vai falar depois, tem um programa chamado Casa Paulista, onde ele dá mais um pouquinho de dinheiro além do programa Minha Casa Minha Vida. Então, um convênio para fazer isso, né? Então, eu consigo, dando esse dinheiro complementar, atender até, ou dando terreno, eventualmente, que também é uma política pública que é praticada, né, que foi praticada lá em São Paulo, que é praticada, eu consigo atender até um determinado valor de imóvel, né? Essas famílias que ganham 2. Se a família ganhar 5, também a mesma coisa, né? Só que se eu subo o preço do imóvel, nem com esses programas eu consigo atender mais. Se eu vou para uma faixa de renda de 10 salários mínimos, né, isso já melhora um pouco, porque eu consigo atender esses programas, mas já consigo atender aqui alguma coisa pelo mercado, né? Atender pelo mercado significa que tem um terceiro ajudando a prefeitura ou o governo do Estado a fornecer, a produzir essas habitações. Bom, então eu vou mostrar agora os exemplos. É mais interessante isso aqui do que ver esses números todos que nós vimos até agora, né? E é com esses eventos com esses exemplos que a gente pretende criar referências que nos ajudem a montar programas criativos aqui em Barueri. Então, o primeiro exemplo, eu vou falar de Hong Kong. Hong Kong é uma ilha, né, faz parte da China. A gente está vendo agora, por acaso, os estudantes estão fazendo protestos lá, mas eles estão fazendo protestos não é porque a cidade é ruim, é porque a cidade é boa. Porque, na verdade, eles querem que o governo da China lhes dê uma certa autonomia, que eles não estão querendo dar, para que eles possam governar a sua própria cidade. Então, lá em Hong Kong, que é uma cidade, né, e que já foi um país, hoje ele está incorporado à China, a gente tem 7 milhões de habitantes, portanto não é pequeno, né? E como é uma ilha, né, as pessoas têm uma densidade relativamente alta, né, comparada com outros lugares. Não é uma densidade inadequada, mas ela é mais alta do que outros lugares. Só para vocês terem uma ideia, a densidade do município de São Paulo é 70 habitantes por hectare. Se eu tirar as áreas de mananciais, que são mais ou menos metade do território, eu vou ter uma densidade de 140 habitantes por hectare. Lá em Hong Kong é 267. Lá em Hong Kong tem um metrô, né? E o metrô, lá, ele transporta as pessoas de um lugar para o outro. Mas não só. O metrô, como ele transporta as pessoas e como as pessoas querem morar perto da estação do metrô para ficar bom para morar, né? Aquilo que o Paulo falou da infraestrutura, o metrô falou assim, então eu vou começar a explorar em cima da estação do metrô, né, para fazer outros usos que não só a estação de metrô, né? E aí a gente vê que o metrô de Hong Kong, esse vermelho aqui, é quanto ele tem de receita no imobiliário. Então, o metrô de Hong Kong ele ganha mais dinheiro com o imobiliário do que com a venda de passagem de metrô.
E eu vou pegar um exemplo, por exemplo, de um empreendimento que eles fizeram, uma estação de metrô que se chama Maritime Square, onde eles pegaram um terreno de 54 mil metros e construíram 5,4 vezes, fizeram uma construção de 291 mil metros, com 12 torres, 3.500 apartamentos de 70 metros quadrados, apenas 700 vagas, porque você está no metrô, você não precisa do carro, tá certo? E embaixo fizeram mais 140 lojas, mais 220 vagas, então tem uma população lá que mora lá, né? E que a população que não mora lá, mas que trabalha lá, acessa esse local, consome lá. Isso tudo gera um movimento, né, que beneficia a cidade. Isso daí, na linguagem técnica, se chama TOD, que é a abreviação em inglês de desenvolvimento orientado pelo trânsito de pessoas, não trânsito de carro, né? No Brasil, a gente, quando pensa em trânsito, pensa em carro, né? Então, o trânsito de pessoas é que orienta o desenvolvimento imobiliário. Em Nova York, hoje a gente ouve bastante aí falando, vamos transformar o Minhocão num parque. Em Nova York tem uma situação que muita gente acha que é semelhante, mas eu vou mostrar que não é, chamada Highline. Era uma antiga linha de trem suspensa que passava no meio dos prédios, né? Era particular, não era que nem aqui o nosso Minhocão, que é público, né? E aquilo estava degradado. Na verdade, esse trem ele transportava, vou ter que correr então, ele transportava carne, que ali era uma região de açougues. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e foram estudar, né, essa linha verde, onde passa o Highline, esse viaduto que estava abandonado. Eles estudaram os bairros em volta, para saber o que os bairros possuíam, né, para fazer um plano. E, nesse plano, eles fizeram o seguinte, o proprietário do viaduto falou assim, eu quero demolir para fazer prédio. Eles falaram, não, nós não queremos, nós queremos fazer um parque. Mas a gente vai conceder para você, em troca, o potencial construtivo que você não está usando. Então, nós vamos pegar o potencial que você tinha aqui no seu viaduto, né? Isso aqui é um corte, e vamos transmitir esse potencial para o entorno. E vamos te dar um pouquinho a mais se você fizer habitação de interesse social. Então, lá no Highline, eles pegaram e fizeram um zoneamento, onde eles, estudando o bairro, perceberam que tinha alguns usos que eram artísticos, que eles queriam manter, né? E outros que eles podiam gerar habitações novas. E aí eles fizeram a permissão de transferência. E lá no Highline, veja que a gente, quando faz um plano diretor ou uma lei de zoneamento, a gente fica preocupado, mas quantas vezes a gente vai usar? Depende. Então, lá, por exemplo, tem algumas situações onde você pode chegar a 12 vezes a área do terreno, se você fizer habitação de interesse social, e outras que você pode fazer menos aí, mesmo esse menos já são 5 vezes. Então, esse aqui, vamos voltar aqui, esse aqui era o bairro antes de ser implantado esse projeto, né? E esse projeto, após implantado, ele ia permitir que fosse construído, foi desenhado, planejado para que fossem feitos esses prédios. Um outro exemplo de Nova York é uma estação de trem que chegava do subúrbio e tinha uma estação muito grande no Brooklyn, que é um bairro de Nova York. Então, lá também foi feito um projeto chamado Atlantic Yards, onde se pegou, está meio louco isso aqui, Trane. Se pegou uma área, um terreno de 89 mil metros, dos quais 34 mil metros sobre os trilhos, e se construiu um grande conjunto em cima, com
6.430 apartamentos, ou seja, a equação de resolver o terreno, que eu falei, precisamos de terreno. Então, lá foi pego uma área sobre uma estrada de ferro, sobre uma estação, né, quando o trem chega larga, que é o pátio de manobras, e aquilo é o terreno, quer dizer, o trem continua embaixo, né, ao contrário, as pessoas até têm a facilidade agora de acessar, né, o metrô e o trem que tem lá, né, e lá está sendo feito um projeto enorme, que inclusive vai gerar, uma das coisas que foi levada em conta é que vai gerar um imposto, todo aquele imposto que vai ser pago por aquela construção, foi levado em conta na viabilidade. Então, esse aqui é o desenho do terreno, né? Aqui, uma parte do projeto, foi feito um estádio de basquete. Então, esse aí é o estádio sendo construído em 2010, e depois o estádio pronto, em 2013. Então, lá tem um estádio de futebol, além dos prédios de habitação de interesse social. Inclusive, uma grande parte desses prédios, eles são alugados. 70% dos prédios aqui são alugados, não são vendidos. Então, quer dizer, existe a provisão de habitação, não transferindo a propriedade. E a pessoa que se enquadra pode morar lá o resto da vida, quer dizer, não é um problema ela viver. Bom, nós temos 2 casos para terminar no Brasil, que são o da favela do Real Parque. Quando a gente passa na Marginal de Pinheiros, lá a gente tinha uma grande favela, né, junto com Singapura aqui na borda, e também um bairro de prédios de bom padrão atrás, né? Então, essa era a situação. Quando a gente analisava essa situação, né, está aí as fotos aí do prédio, a gente via, né, aqui a ponte estaiada, né, aqui estão os prédios altos de padrão, a favela e o Singapura aqui, né? Quando a gente analisava essa situação, a gente via, né, que onde tinha a favela, a densidade, que é aqui, ó, era muito maior do que onde tinha os prédios verticais. E a favela não era vertical, né? E quando a gente implantou o projeto, que foi feito, nós pegamos a área da favela, né, que a gente olhando da rua já está quase transformada, acrescentou um pulmão aqui de 2 terrenos novos, né, e verticalizou. Então, hoje, quando a gente passa lá, a gente vê os prédios já que tomaram o lugar da favela. As pessoas que moravam lá continuam morando lá, as mesmas famílias, que foi um projeto já dirigido para atender essas famílias, né? E o resultado final é que a gente tinha 600 habitantes por hectare. Lembram-se de Hong Kong, que eram 267, quer dizer, a favela do Real Parque tinha o dobro de pessoas morando, quer dizer, uma coisa muito adensada, e a gente conseguiu passar para 490, que ainda é muito alto, né? Não é o ideal, mas já é muito melhor do que o que a gente tinha lá, né? Obviamente, a gente enfrentou N dificuldades para fazer o projeto, inclusive a resistência dos moradores, mas hoje a gente vê que, após o projeto implantado, dos moradores do entorno, né, não das pessoas atendidas, né. E esse aqui é o prédio que a gente vê, né, uma coisa que foi feita com qualidade, quer dizer, um prédio muito bonito, né, onde as pessoas que recebem essa habitação vão ter muito mais interesse em manter e não revender e não degradar, assim por diante, né. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Beth França, que a qualidade do projeto ela é fundamental para a gente poder fazer um bom programa habitacional. Se a gente faz uma coisa sem qualidade, lá aquele quadradinho e tal, as pessoas não têm aquela sensação de pertencimento, né? Custa um pouco mais caro, né? Os arquitetos falam que não custa, mas é mentira, custa mais caro, mas não tem problema, porque é um investimento que está sendo feito, né? Então, se isso feito com qualidade,
ele dá retorno, né? Então, esse aqui é o prédio lá, é um conjunto habitacional, quer dizer, eu acho que é muito mais bonito do que muitos prédios de alto padrão que a gente conhece. E, por fim, o último exemplo que nós fizemos em São Paulo, levamos até o final. A gestão nova suspendeu o projeto, decidiu não implantar, mas o projeto foi licitado, inclusive, e tinha os licitantes, que é o seguinte: a prefeitura tinha um terreno, e isso aqui tem uma vantagem, porque ele só funciona em terrenos bem valorizados. E quando o terreno é bem valorizado, significa que ele é bom, a gente consegue extrair parte do valor para ajudar a pagar a conta. Então, esse é um exemplo que foi feito num terreno na Barra Funda. A gente vê aqui, o trem passa aqui. Então, desse lado aqui, a gente tem prédios altos também de mercado, né? Esse prédio é só uma ilustração, tá? Ele não foi construído, pelo menos não até agora. E a gente denominou isso de localização, 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 né? E em conjunto com uma mistura de usos. Então, a gente tem, semelhante ao projeto de Hong Kong, por exemplo, a gente tem lojas no térreo, né? A gente tem uma parte de aluguel. Então, esse aluguel que vai ser da propriedade o imóvel de propriedade da prefeitura, ele vai ser alugado para as pessoas pagarem o quanto elas podem pagar, quer dizer, é uma política habitacional definida, né? E, portanto, isso vai ser gerido por um privado. Então, o privado vai ter interesse na manutenção. E vai ter diferentes níveis de renda nessas famílias. Então, aqui está a localização do terreno, é um lugar muito nobre. Do lado ali tem uma praça. E o projeto é o seguinte: nós temos áreas comerciais no térreo. E, no final do dia, ele tem o seguinte: ele vai ter habitações de interesse social para famílias que ganham de 4 a 6 salários mínimos, alugado, vão pagar um aluguel. Habitações de interesse social para famílias que ganham de 4 a 6 salários mínimos, que vão ser adquiridas, vão ser compra e venda, e mais 329 habitações de habitação de mercado popular, que é o termo que a gente usa lá em São Paulo, para famílias que ganham de 7 a 16. A vantagem desse modelo aqui, né, é que, como a gente mistura a renda, ele vai ter muito mais interação, inserção social. Então, a gente vai ter a possibilidade de ter uma convivência saudável no projeto, né? A gente vai ter uma gestão, necessariamente, por força da licitação, vai ter que ter uma gestão patrimonial feita por um privado, englobando também assistentes sociais que vão ter que, fazem parte do termo de referência, que vão ter que prestar o serviço lá, né? E o mais importante é o seguinte: o poder público não tem que fazer quase nada. A única coisa que o poder público fez nesse projeto foi dar um terreno. Ele não deu nem dinheiro, ele deu o terreno era bem localizado, havia sido desapropriado, né? Uma empresa privada que ganhou a licitação fez uma incorporação, vendeu uma parte do projeto para a habitação de mercado popular, onde ela teve lucro, e esse lucro, que é o interesse de uma empresa privada, né, motivou a devolver um pedaço, uma parte do projeto, as 127 habitações, que serão locadas para as pessoas indicadas pela Coab. Então, esse é um modelo que foi feito no Brasil, com a ajuda do Banco Mundial, né, que nos apoiou nesse projeto aqui, e ele tem várias outras vantagens. Bom, como meu tempo já acabou, eu vou falar só um segundo sobre o critério, porque acho que o Trani pode falar muito mais e muito mais interessante, né? A gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil para falar de faixas de renda. Como eu disse, a informalidade é uma coisa difícil da gente mensurar. No México, por exemplo, isso é feito olhando quantas pessoas gastam e não quantas pessoas ganham, né? Porque aí você tem uma dimensão melhor, né? De qualquer forma,
o grande erro, na minha opinião, é que aqui no Brasil a gente acha que a pessoa tem que comprometer 30% da renda dela, independente de quanto ela ganha, ou 25%, ou 20%, ou quanto for, né? Então, o que acontece? As pessoas falam, pô, mas se eu pagar 30%, eu ganho um salário mínimo. Se eu pagar 30%, eu não tenho nem o que comer. Então, na verdade, isso tinha que ser diferente para as diferentes faixas de renda. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo paga, que nem o programa Minha Casa Minha Vida, paga R$50. É até meio simbólico, mas não importa. É educativa, que a pessoa entende e aprende que está contribuindo com alguma coisa. E as pessoas que ganham mais contribuem com mais para ajudar a pagar o custo da habitação. Nós fizemos lá na Coab um modelo de cadastramento da demanda por internet. Eu não sei se aqui em Barueri também é assim, né? Existia uma dúvida se as pessoas tinham acesso à internet. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, mais ou menos, e a internet não era tão assim popular quanto é hoje, né? Já era bastante, mas, enfim, nem todo mundo tinha computador. Hoje, né, tem computador no telefone. E isso daí foi bastante eficaz, porque todo mundo, rapidamente, de alguma forma, ou pediu para alguém que entendia, ou acessou algum computador. Em São Paulo tinha os telecentros, então qualquer um podia ir lá usar e tal. E nós chegamos a cadastrar, lá em São Paulo, 1 milhão de famílias que tinham interesse na habitação. Esse 1 milhão, essas famílias, elas cadastravam os seus dados. Era declarado, mas não importa. Depois disso, se ela fosse selecionada, ela ia ter que demonstrar. Então, ela cadastrava onde ela morava, o tamanho da família, quanto ela ganhava, assim por diante. Quando a gente fazia uma seleção, nós discutimos quais são os critérios de seleção. Então, os critérios eram de acordo com as exigências federais, por exemplo, quando era o programa Minha Casa Minha Vida, que vinha recurso federal, ou quando era com o CDHU, também tinha as exigências estaduais. Mas a gente, em geral, aí cada município tem o seu critério, mas a gente priorizava as áreas de risco, né? Então, as famílias que moravam em áreas de risco, a gente priorizava a proximidade da onde ela já morava, porque senão o deslocamento ia fazer uma diferença muito grande e a pessoa podia não se interessar mais, né? No caso aqui, tinha que morar 4 anos, pelo menos, as pessoas com deficiência ou com maior vulnerabilidade socioeconômica e, eventualmente, com um pretendente mais idoso. Esses foram os critérios que foram definidos pelo Conselho Municipal da Habitação. Aí também o ônus excessivo, quem gastava muito em aluguel ou quem ganhava muito pouco e tinha uma família muito numerosa. Baseado nesses critérios, a gente tinha uma pontuação, né? E a pontuação, a gente apertava, era uma forma imparcial, a gente apertava um botão para aquele determinado imóvel, para aquele preço, naquele local, o cadastro identificava qual era a demanda a ser atendida por aquela oferta habitacional. Bom, é isso, pessoal. Desculpa se eu ultrapassei seu tempo aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Acho que essas contribuições são muito interessantes, principalmente no sentido que a gente, neste ponto de desenvolvimento do PLIS, consegue vislumbrar algumas ideias, algumas possibilidades de gestão e, sobretudo, essa parceria público-privada, quer dizer, essa possibilidade de parceria não só entre as instâncias federal, estadual e municipal, mas também com a iniciativa privada. Então, acho que esses exemplos são muito ricos para a gente poder debater. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo Trani.
Não vou fazer rápido. Então precisa pular o meu. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu sei que uma reunião à noite na Câmara é um exemplo realmente de participação democrática. Então, todos parabéns. Eu queria agradecer muito a oportunidade, dizer para vocês que eu estou aqui representando o governo do Estado de São Paulo, na pessoa do secretário, o engenheiro Marcos Penido, que por não ter podido participar porque tinha compromisso fora, pediu que eu viesse discutir com vocês esse tema tão importante. Primeiramente, eu vou explicar para todos que eu vou falar muito mais rápido que o meu colega Ricardo, porque é tarde, senão todo mundo vai ficar cansado. E, sobretudo, para que a gente grave alguns temas principais. E eu vim trazer para vocês, na verdade, informações gerais, para a gente refletir juntos, e depois a gente estudar possibilidade de parceria. Eu acho que é isso que é importante na área da habitação. Para aqueles que não me conhecem, eu trabalho com habitação de interesse social há literalmente 30 anos, o ano que vem em maio. Significa que eu comecei desde que eu tinha calça curta, não é? Trabalhando com mutirão, com os movimentos sociais, e durante esses anos todos nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho bastante importante no estado de São Paulo. CDHU, para quem conhece de nome, ou Secretaria da Habitação, é responsável por um programa bastante grande em todo o estado de São Paulo. Se a gente perguntasse aqui para a plateia, qual é o tamanho do problema? Quanto que nós temos que construir de casa? Qual é o tamanho do déficit que a gente chama? Quanto falta de casa? O estado de São Paulo, apesar de ser aquele, o mais rico do país, de nós termos o PIB mais importante do país, nós temos também os maiores problemas urbanos em todas as cidades do estado. O estado de São Paulo tem 645 municípios e um déficit de habitação, ou seja, moradias que têm que ser construídas em torno de 1 milhão de moradias. O Ricardo já explicou da cidade de São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo, onde Barueri participa deste laranjinha que vocês estão vendo aqui. Que aqui é a região metropolitana de São Paulo. Ela tem 53% do déficit, significa algo em torno de 600 mil unidades que tem que ser construídas. E todo mundo sabe que é impossível, num prazo muito curto, num ano ou dois, nós resolvermos todos esses problemas habitacionais. O que tem que ser feito? Atitudes como o município, está de parabéns aqui o secretário Brasil, a Fabiana, e todos de fazerem juntos, criar os instrumentos que deixem claro para os parceiros qual é o problema de Barueri. Esse eu acho que é o grande tema. Quando vocês chegam lá no estado de São Paulo, o secretário está na mesa, ou o presidente da CDHU, o que acontece quando vai o prefeito? Ele vai lá e diz, secretário, eu preciso de 5 mil casas, 6 mil casas, eu preciso de 600 casas. E aí o secretário diz, bom, mas nós temos que fazer 1 milhão. Quem ganha mais casa? É quem vai lá só pedir para o secretário? Não. O Brasil está mudando, o estado de São Paulo está mudando, porque quem ganha mais casa é aquele que consegue demonstrar de forma clara o tamanho do problema que tem. Por isso que PLIS, e vocês estão fazendo um trabalho educativo muito grande, o plano local é um instrumento de negociação. Né? Antigamente na CDHU o que acontecia? Tinha prefeito que ia lá, pedia 500 casas, mas na verdade o município precisava de 50, de 100. E muitas vezes você podia até errar, não é? Então, Barueri, ao fazer o seu plano, vai ter um instrumento importante de negociação. Creiam vocês, e eu sou coordenador do Plano Estadual de Habitação, eu coordeno o programa que fala com os municípios. Nós fomos a todos os municípios, Barueri participou, inclusive, conosco. E hoje, no estado de São Paulo,
há um número enorme de municípios que fizeram seus planos. Esses têm mais condições de buscar recursos no Estado, de buscar recursos do governo federal, parceiros privados, operações privadas, porque ele vai mostrar de forma clara qual é o tamanho do trabalho. Esse é o trabalho da equipe, Beth França, Eliane e colegas que participam, junto com a Secretaria, é fortalecer o município na sua transparência. Por quê? Por conta que o problema é muito grande. E nós não podemos resolver o problema grande se o município não conhece, de fato, o tamanho do seu problema. Segundo slide, é só para mostrar para vocês uma coisa educativa e interessante, e as pessoas não sabem. CDHU fez esse ano 50 anos, 1964, 2014. O que nós produzimos em 50 anos? Produzimos 500 mil casas em todo o estado de São Paulo. Veja, quanto mais escuro, mais unidades nós produzimos e maior número de unidades justamente no município de São Paulo, na região metropolitana. Mas todo o estado de São Paulo tem casa da CDHU. Alguém mora, né? Aqui em Barueri, vocês sabem, vocês têm 4 conjuntos nossos, lá dos anos 92, 93, né? Quase 1000 unidades. E por que não nós termos mais unidades em Barueri? Vai depender justamente dessa capacidade de mostrar o que é que precisa, o que é prioritário, obter os recursos e ter resultado. Eu, sem cansar vocês, porque é muito longo, mostrando como que o governo do Estado trabalha. Primeiro eixo, ação em área de risco. É prioridade da política federal, é prioridade da política estadual. Tem que ser prioridade da política municipal. Eu não estou participando do PLIS, mas se eu estivesse aí com vocês, é o seguinte: quem é prioritário? As áreas de risco. Por quê? Porque nós temos vivido as tragédias humanas daqueles que moram, as famílias que perdem tudo, de deslizamento, de enchente, de contaminação e etc. Então, hoje, para discutir critério de prioridade, risco é número 1, e o governador de São Paulo determinou na nossa política que os primeiros recursos têm que ir para quem está em área de risco. Segundo, não menos importante, são aqueles que estão nas habitações e nos assentamentos chamados subnormais. Quem é? Favelas, cortiços e assentamentos irregulares. Porque, é claro, não adianta eu construir só casa nova para tirar o pessoal do aluguel, que também precisa de casa, se eu não tirar aquele que está na condição pior, vivendo em condições inadequadas do saneamento, que as crianças estão com problemas de saúde, não é isso? Então, nós também estamos trabalhando com a prioridade das favelas. O terceiro, e porque é um plano estadual, nós também estamos priorizando o litoral do estado de São Paulo, porque o litoral, tanto a Baixada Santista quanto o litoral norte, não tem casas suficientes para as famílias que estão chegando por conta de problemas econômicos. O pré-sal, por exemplo, que está trazendo uma pressão enorme, sobretudo nos municípios do litoral norte, vão criar favelas, se nós não nos anteciparmos e construirmos as casas necessárias. Quarto item é o que vocês estão fazendo. Veja como o tema do planejamento também para o governo estadual é importante. O plano chama-se Cidade Legal, que Barueri participa para fazer regularização fundiária, porque não adianta só construir casa nova, se eu não regularizar o título daqueles que já moram e não têm o seu título de propriedade, não pode vender sua casa de forma legal, não é? Então nós temos que também regularizar quem está irregular. E a cidade planejada. A cidade planejada é PLIS, é o Estado apoiando os PLIS dos municípios. E nós temos muitos planos para isso, não dá tempo de contar isso tudo agora. O outro item é chamado provisão, leia-se construção de habitação. E por fim, o que o Ricardo inclusive já adiantou, há 3 anos atrás, aliás, há 4 anos, nós já iniciamos um programa de parceria com os financiamentos federais. Importante para poder viabilizar onde eu não consigo construir. Ele mostrou aquela tabela lá, cheia de número, todo mundo viu? Começava com 56 mil e até tanto. Obviamente, nos municípios e nas menores faixas de renda, eu não consigo construir
só com o recurso do Minha Casa Minha Vida. Precisa ter recurso do governo do estado e precisa ter recurso do município, seja recurso ou terreno. Então, isso chama-se Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, um programa chamado Casa Paulista, ok? Passar bem rápido para ninguém se cansar, os slides. Primeiro, olha quando a gente atua em área de risco. Nós fizemos muitas obras em todo o estado, sobretudo aquelas cidades que sofreram enchentes, catástrofes. Por exemplo, todo mundo lembra São Luís do Paraitinga, que ficou embaixo d'água. O que a gente fez foi lá e construiu 150 casas de excelente qualidade, muito rapidamente, e recuperamos. Mesma coisa Cubatão. O segundo eixo, recuperação urbana, favelas e cortiços, uma série de programas. Urbanização em Santo André, Guarulhos, no município de São Paulo, parceria com a prefeitura, fizemos Heliópolis, várias, Paraisópolis, etc. Aliás, em parceria com a Beth, em parceria com a Elizabeth França, não é? E que eu quero ressaltar a qualidade dos programas de recuperação urbana e favelas que foram feitas na Prefeitura de São Paulo. Você sabe que o Estado reconhece o que nós fizemos, à época que você foi secretário, mas também contamos com parceria, não é? Os municípios precisam de parceria, precisam de recursos do Estado. Fizemos projetos na área central de São Paulo, nos mananciais de Guarapiranga e Billings, nas águas espraiadas, e hoje todas as obras públicas da CPTM, do metrô, do DAE. Vocês sabem que não dá para construir as obras se eu não retirar as famílias que estão no caminho. E, obviamente, eu tenho que construir casa para elas. Então, é um programa casado. No litoral, para quem ainda não foi visitar, quando vocês descerem a Santos, tem um projeto que nós achamos fantástico. Essa manhã eu estava lá, inclusive mostrando esse projeto para arquitetos franceses que vieram nos visitar. É um programa desta qualidade, 1.600 casas construídas, para quem? Para aqueles que moram nas favelas da Serra do Mar. Quando vocês descem a Anchieta, que vai para Santos, do lado esquerdo vocês não veem um monte de gente lá na floresta? São para aquelas famílias que nós estamos retirando para este tipo de conjunto com essa qualidade, não é? Demorou 4 anos, e daí nós tivemos parceria com o governo federal e, sobretudo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ali é o projeto que nós vamos continuar para o litoral norte, os investimentos do pré-sal, o programa Cidade Legal e Planejada. Veja, o que está em amarelo são já os municípios que assinaram, aderiram ao projeto. Portanto, nós temos hoje uma adesão muito grande, inclusive de Barueri, a esse processo de regularização do Cidade Legal. Regularização fundiária de conjuntos, tem aumentado ano a ano os casos das regularizações da própria CDHU, e os programas de construção. Qual é o principal programa da CDHU? Chama-se Parceria com o Município. Construção de casas e ou apartamentos nas cidades do interior, onde nós repassamos ao município, ele doa o terreno e nós repassamos o recurso. Hoje, da ordem de 85 mil a 90 mil reais, que o próprio município licita, acompanhado por nós, e constrói essa casa. Essa casa, a casa padrão da CDHU, atinge em 85% das famílias até 3 salários mínimos. Isso significa que quem ganha até R$ 1.600 pode pagar a prestação da CDHU em 25 anos de uma casa dessa qualidade. São 54 metros quadrados, toda completa, com desenho universal, ou seja, serve para todo tipo de vida, idoso, cadeirante, etc. 2 dormitórios, inteirinha acabada, enfim, nós progredimos muito no requisito qualidade. Isso foi um avanço da CDHU nos últimos anos. O programa que nós temos ainda com parceria de associações e cooperativas, esse programa, um programa antigo que se chamava Programa Mutirão, que iniciou aqui na região metropolitana e que hoje, pouco a pouco, está sendo passado em parceria com a Caixa Econômica Federal, no Minha Casa, Minha Vida Entidades.
Temos um programa em todo o estado de São Paulo, e talvez fosse muito interessante na Prefeitura de Barueri, por que não? Um programa para idosos, chamada Vila dos Idosos. São casas de excelente qualidade, equipamentos para os idosos, etc., que tem que ser gerido pela Prefeitura, de responsabilidade municipal, pelo seu Conselho Municipal de Idoso. Ela tem que ter uma série de requisitos. E certamente Barueri, como é cidade líder da região, eu sei disso. Eu já fui professor aqui, sou professor da FAAP, dei aula para vários gestores públicos aqui em Barueri. Eu conheço os problemas e também as coisas boas que Barueri tem trazido para a região, né? Para a região metropolitana. Temos um programa de moradia indígena, temos um programa de moradia quilombola, nós temos isso no Vale do Ribeira, nós temos isso no interior de São Paulo, e temos as parcerias hoje com esse negócio chamado FIPIS. O que é FIPIS? É um dinheiro que vem do ICMS nosso, de todos nós, que é o fundo perdido para compor justamente as parcerias. O primeiro dele é o Minha Casa Minha Vida FAR. Nós fizemos em 2 anos 81 mil contratos assinados com a Caixa. O que são esses 84 mil? São todos os projetos que foram feitos com parceria do Estado e município e governo federal. O governo federal coloca até R$ 75 mil, a CDHU e a Secretaria da Habitação colocam R$ 20 mil e a Prefeitura coloca ou o terreno ou um outro componente que achar importante. É uma fórmula que está dando certo. E está dando certo pelo fato que é rápida, se constrói com as empresas, mas que eu gostaria sempre de chamar a atenção que tanto o município quanto o Estado e o governo federal que financia, nós temos que olhar para a melhoria. Temos que fazer projetos de boa qualidade, sob pena, e muitos municípios nos procuram, dizendo assim: puxa, Trani, eu fui lá, o empresário trouxe aqui um empreendimento, lá no fim do município, eu não quero aprovar, mas eu preciso fazer casa, então eu aceito. Repito, se tem um PLIS, se tem um secretário de habitação, se tem um município consciente, ele é que tem que escolher os bons projetos. Quanto eu tenho de dinheiro, não é qualquer projeto. Essa é a minha recomendação aqui para o Conselho Municipal e para os parceiros do PLIS. Nós temos feito isso, sob pena, claro, da parceria com a Caixa Econômica Federal, mas é o município que tem que dizer o que é adequado, né? E requerer dentro desse valor e desse recurso o melhor projeto. Vou acabar já. O Minha Casa Minha Vida Entidades, parceria, então, para construir com as entidades sociais. Vocês sabem que vocês podem se organizar em associações, irem à Caixa, pedir o recurso, e a Secretaria da Habitação entra também com até R$ 20 mil. Nós fizemos 13 mil unidades nos últimos 3 anos. Moradia rural, não é o caso de Barueri, mas nós fazemos parcerias com municípios que têm moradores, sobretudo, que trabalham na área agrícola, né? Então, é bastante importante. Temos um programa de servidor público estadual, quem trabalha na área pública do Estado. Damos uma carta de crédito que varia até R$ 34 mil de subsídio, mais recursos financiados pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. Tem dado certo em alguns lugares onde nós temos funcionários públicos estaduais. São 3 mil. Esse programa, eventualmente, no futuro, pode se tornar, quem sabe, parceria também para servidores públicos municipais e outras ideias. Hoje, ele está restrito ao servidor público estadual. Tem um programa de lotes urbanizados. São municípios que têm implantação de lotes e não têm recursos para terminar a implantação de lotes, que tem que estar associado a uma cesta de material ou a um projeto de construção, porque só o lote não é suficiente, e nesse caso o nosso subsídio vai até R$ 10 mil por lote. Temos um programa com o Banco do Povo do Estado, que no município é muito importante. Tem gente que tem a residência, tem a casa, mas a casa não está terminada, falta um financiamento, então ele pode tomar esse financiamento que tem um juros bastante baixo, e ele devolve esse recurso e ele pode emprestar de R$ 200 a R$ 7.500 diretamente no Banco do Povo
da cidade que aderiu ao programa. Temos o programa de parceria público-privada, não sei se os senhores souberam, está aberto um edital, mas hoje só para a área central de São Paulo. São 14 mil casas, justamente para recuperar a qualidade do centro da cidade de São Paulo. É um edital que deverá aí ter seu resultado até o final do ano com as empresas ganhadoras. Temos um outro programa que é para municípios de menos de 50 mil habitantes, também não é o caso de Barueri, mas que a gente apoia esses municípios menores com até R$16 mil por unidade, porque a oferta pública é recurso federal para o município, né? Temos ainda, por fim, vamos embora? Ele cansou. Um programa chamado de Desenvolvimento Urbano Moradia Melhor, são recursos até R$10 mil, também para parceria com municípios, para término de casas que não foram feitas ou habitações que estão parciais. E por fim, eu coloquei aqui, viu, Elizabeth, França, para vocês e para a equipe, o que nós, Estado, podemos ajudar para vocês fazerem o PLIS. Vai ficar pronto o mês que vem, um diagnóstico completo que nós estamos fazendo com a Emplasa, com todas as informações estratégicas do governo do Estado, inclusive um macrozoneamento feito por nós, com metodologia, e os layers, ou seja, as chapas, as fotografias, com investimentos, com as áreas livres, com as áreas sociais. Esse trabalho é o final de uma parceria da Emplasa com a Secretaria da Habitação, e esses documentos serão entregues certamente, o Brasil, a vocês, aqui na Secretaria, para ajudar a fazer o PLIS, tá? Esse trabalho vai estar disponível a partir, provavelmente, acho que até o final do mês. Então, eu pus aqui algumas características. Eu queria dizer que nós fizemos uma pesquisa municipal em 2010, que foi importante, chamada Pesquisa Municipal Unificada, e vocês, municípios, eu fui lá buscar os dados, disseram que tinham 6 mil domicílios em favela. Aí nós fizemos uma nova pesquisa, agora, recente, e eu, infelizmente, não achei os dados de Barueri. Eu até queria aqui de público dizer para vocês se houve algum problema com a Fundação SEAD, é a Fundação SEAD que faz. Eles não, eu acho que não conseguiram receber o questionário de vocês. Acho muito importante que a gente faça isso, porque a pesquisa está terminando. Os indicadores de vocês, que são indicadores bastante bons, não é? O índice de desenvolvimento humano do município, que cresce, né? 91 era 0,5, hoje é 0,7, o que mostra o dinamismo de Barueri, inclusive, nesses indicadores sociais. E, por fim, só para lembrar, não é, que a CDHU construiu, então, 1.088 unidades nos anos 90, portanto, já se vão 20 anos atrás, e no programa Casa Paulista, nós participamos de 6 empreendimentos, são 1.400 unidades, todas elas, segundo consta pelos relatórios da Caixa, concluído, a gente não acompanha no dia a dia, e que são para as faixas de renda mais altas que 3 salários, é faixa 2 e faixa 3, que contaram com parcela do subsídio da Secretaria da Habitação. Eu termino por aqui, mas colocando para vocês o tema da questão da seleção, né, que não tinham me pedido especificamente para falar disso, mas para que todo mundo saiba, todo mundo conhece, a CDHU trabalha com um regime que é o seguinte: se não é área de risco, se não é favela, se não é um projeto para idoso, se não é um projeto onde a demanda está definida, nós fazemos um processo chamado de sorteio no estado inteiro. Portanto, os critérios de acesso da CDHU são muito simples. Tem que ter renda, né? A gente faz uma cota, que é a maior que tem no Brasil, para idoso. 5% das nossas casas são diretamente para idoso. Então, o idoso entra à parte. 7% são para os deficientes físicos, que é uma cota bem maior também do que determina a lei federal. E temos ainda, por força de lei, 4% para os policiais militares. Então, das nossas unidades, já sai 5 com 7, 12 com 4, 16% são cotas. O resto entra numa grande urna, que tem por faixa de renda, não é? Que as pessoas entram, são selecionadas e depois
habilitadas. Significa que elas têm que passar e comprovar que não tem casa, etc. Privilegiamos o contrato em nome da mulher. Essa é uma garantia social também que as mulheres têm. E temos trabalhado com critérios. Você tem que morar no município há pelo menos 2 anos, não é? Morar ou trabalhar no município, para que você dê a casa ou que você conceda o benefício àquele que é o prioritário. Portanto, eu estou à disposição de todos. Eu demorei mais do que eu disse que eu ia demorar. Eu não quero deixar ninguém com sono, mas eu queria só terminar falando muito claramente para a plateia, que é uma plateia muito importante. A população que sai de casa e vem discutir habitação estão de parabéns, não é? Eu já fiz encontros como esse em todo o estado de São Paulo. Nós rodamos, todo mundo, vamos lá discutir. Mas ver uma plateia até quase 9h30 da noite, discutindo habitação, inclusive algumas coisas, às vezes, números e coisas complicadas, é porque vocês estão engajados em tornar Barueri um ente municipal participante. A saída de Barueri, de Carapicuíba, de Jandira, do ABC, é parceria. Parceria com o Estado, com o governo federal, com as entidades e com o setor privado. E fazer parceria é uma arte, não é? Não é só uma negociação política, é mostrar tecnicamente o que você tem. Então, vocês estão de parabéns por terem vindo aqui discutir. Eu tenho certeza que o PLI vai servir de exemplo para muita cidade que ainda não fez. E nós estamos realmente privilegiando aqueles municípios que chegam lá na Secretaria da Habitação, com o seu plano, ele vai ter mais chance de conseguir algum recurso e algum reconhecimento do governo do Estado. Muito obrigado, Brasil, pelo atendimento. Estou à disposição para o debate. Então... Obrigado, Eduardo. Acho que esse panorama das ações da CDHU é muito interessante, que demonstra a possibilidade de atuação num setor tão complexo, mesmo se tratando de novas unidades. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para a Fabiana, no sentido de dar alguma contextualização em relação ao município. Boa noite. Quero aqui agradecer aos secretários que ainda permanecem. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada ao Brasil por tudo que ele vem me ensinando. Eu aprendo a cada dia com o Brasil. É uma troca muito boa, uma troca de energia, uma troca de experiência. Eu sou muito grata a você. Eu falo que você ensinou uma nova profissão para mim. Obrigada, equipe. Sem vocês, nada disso aconteceria. Vocês são ótimos. Sabe que cada um mora em meu coração. Tá? Cada um de vocês faz a diferença na habitação. Tá? Tem uma pergunta ao Tran. Dizer que a partir de novembro, acredito eu, com certeza o Brasil vai estar lá no seu gabinete para levar o plano concluído e para a gente já começar as negociações, né? Para trazer dinheiro para Barueri. E perguntar, a gente tem aqui no município um número muito grande de CDHU, né, de unidades habitacionais estaduais, que hoje, até pela questão do tempo, vem, de certa forma, se deteriorando. Se o governo estadual tem algum projeto de reestruturação, de reurbanização dessas áreas. A questão de Barueri não é diferente de inúmeros conjuntos habitacionais que o Estado tem. Nós temos 3.520 conjuntos habitacionais no Estado. Durante algum tempo, nos primeiros anos de comercialização, até os 5 anos, nós fazemos uma manutenção natural do pós-obras, que é chamado pós-obras. Depois que é constituído os condomínios, não é? Nós não temos mais uma condição, obviamente, de fazer reformas estruturais, sobretudo por conta de recursos. Entretanto,
Em alguns casos, houve possibilidade de nós buscarmos recursos para eventuais obras. E eu não conheço em detalhes, não me lembro aqui exatamente em que situação se encontra hoje, né, os conjuntos de Barueri, mas certamente vocês devem estar buscando parcerias para fazer reformas e melhorias. Não existe hoje um programa aberto chamado de recuperação de 1 ou 2 ou 3 conjuntos habitacionais no Estado, pela razão da restrição orçamentária, não é? E da dificuldade de voltar ao conjunto, uma vez que ele já está em fase, nesse caso, inclusive, eu acredito que muitas famílias já devem ter quitado, portanto, ele já está sob guarda do próprio município. E eu acredito que, por exemplo, uma das saídas que tem acontecido é o financiamento do Banco do Povo. Então, o Banco do Povo, R$ 7.500 por unidade, ele pode tomar esse empréstimo. Então, imaginamos que você tem ali um condomínio, não é? Que as pessoas têm uma gestão condominial, tem lá o síndico. É possível, não é impossível, que esses habitantes do condomínio vão ao Banco do Povo conjuntamente e possam pedir um recurso que seja utilizado, por exemplo, para pintura, para melhoria de fachada. Até porque o programa microcrédito, ele é voltado exclusivamente hoje para mutuários da CDHU, seja de imóveis, de apartamentos, seja de casas. Então, esse eu acho que seria a saída. Agora, de forma individual ou de forma coletiva. Esse é o único meio que hoje nós estamos trabalhando com parcerias. E ao Ricardo, obrigada pela sua presença. Em relação a Rancon, né? A gente vê que lembra muito, isso é uma pergunta do nosso engenheiro, tá, da habitação, e lembra muito o shopping Cidade Jardim, até pela falta de vagas no local. Por que não, em São Paulo, nesses diversos shoppings que existem, projetar essa melhoria? Exatamente. Eu acho que é uma questão de aproveitar mais o poder do poder público, né, o poder do Estado, que ao conceder, conforme a gente viu em alguns exemplos, um coeficiente adicional, condiciona isso a você fazer habitação de interesse social. Então, o empreendedor, ele é muito pragmático, ele faz habitação de interesse social se aquilo for viável economicamente. Então, o Estado pode conceder um benefício de coeficiente de aproveitamento a mais, e aí, desde que o empreendedor faça isso. Esse é o princípio das EIs, que foi criado lá em São Paulo, que queria, vamos dizer, aquele exemplo que eu mostrei que foi feito lá, você pegava o lucro que dava de 6 a 16 salários mínimos, uma parte dele ajudava a subsidiar para quem ganhava até 6 salários mínimos, né? A única coisa que precisa tomar cuidado é que esta conta, quando a gente faz uma lei, a gente impõe um rigor que, ao longo do tempo, os valores mudam as rendas das famílias, mudam os valores de mercado, os custos de terreno, os custos de obra. Então, quando foi feita as leis lá em São Paulo, era totalmente inviável para o mercado atuar. Aí o mercado, essa realidade mudou. Quando o mercado começou a produzir em ZEIs, o plano diretor agora veio e modificou novamente, reduzindo as faixas de renda. Então, o que era 6 virou 3, e o que era 16 virou 10, e tornou de novo inviável para o mercado produzir em regiões melhores. Quer dizer, o mercado eventualmente vai conseguir produzir distante, em terrenos baratos, o que não é de interesse urbanístico, porque você acaba espalhando a cidade, e não adianta a gente reclamar que espalha a cidade. A gente precisa criar políticas públicas que estimulem a gente concentrar. Então, eu acho que é perfeitamente possível fazer isso daí. Acho que a iniciativa privada tem um pragmatismo suficiente para aderir a esses programas, desde que isso seja uma política pública com pé e cabeça, com pé no chão, principalmente. Gostaria de agradecer, então, as perguntas da debatedora Fabiana e as respostas dos palestrantes. Devido ao adiantado da hora, acho que as questões
podem ser realizadas e futuramente encaminhadas via secretaria para os palestrantes. Eu gostaria, então, eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma observação de conclusão. Então, agora, nesse momento, haverá uma homenagem aos palestrantes, realizada pelo secretário Brasil e pela Fabiana. O Brasil, por favor, venha fazer estas homenagens. Tá bom, tá já. Tá bom. Você vai ser a Marta Lagreca, hein? Bom, Fabiana, então, deixar a Fabiana entregar o primeiro aqui. Eu vou passar as mãos aqui do secretário adjunto Eduardo Trani, uma pequena homenagem da nossa... E quero também que o senhor encaminhe ao secretário, por favor, porque eu sei que ele não pôde vir por motivos de força maior. E também fizemos um aqui para uma pessoa que tem me ajudado bastante, tenho aprendido muito com ela, para a Eliene. Eu gostaria de chamar a Beth também aqui no palco para prestar essa homenagem ao Brasil e à Fabiana. Esse daqui é a Beth. Aqui ele está caindo. Tá bom. E esse para a Fabiana. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a todos e ficamos à disposição para todas as dúvidas que surgirem e para os debates que aparecerem. Um abraço, boa noite.